Olá, eu sou Alexandra Calbilho. Seja muito bem-vindo ao Predadores da Própria Espécie, o seu novo canal sobre true crime, sobre crimes reais do YouTube. Aqui nós vamos falar sobre criminologia, vamos falar sobre a mente criminosa, vamos falar sobre investigação criminal. Seja muito bem-vindo e nos siga, compartilhe e acompanhe o nosso canal. Você é muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto quentíssimo, que está sendo muito comentado nos Estados Unidos, apesar de ainda não ter ganhado muito destaque aqui no Brasil. Afinal de contas, meus queridos perfiladores, meus queridos investigadores do sofá, meus true crimers queridos, a Lili vai cantar para os irmãos Menendez? Os irmãos Menendez, eles vão sair da prisão após 35 anos? A Lili vai cantar para eles? Será? Eu acredito que sim. Mas até o final do vídeo eu te explico essa história. Vem comigo e você vai saber todos os detalhes, tudo certinho. Aproveita e além de curtir, de compartilhar esse vídeo para o maior número possível de pessoas, já deixa a sua opinião. Coloca aí nos comentários, você é a favor ou você é contra a libertação, a liberdade condicional do Eric e do Laio? Na sua opinião, eles já cumpriram, após passarem mais de 35 anos atrás das grades por matarem os pais, eles já cumpriram o seu tempo de cadeia ou o que eles fizeram não tem perdão? Eles têm que ficar presos a vida inteira. É isso mesmo, caro seguidor. Vocês não ouviram errado. Há uma grande chance de que uma nova audiência essa que inclusive já deveria ter acontecido no último dia 17 e 18 de abril, tivesse conferido a liberdade condicional aos irmãos Menendez, ao Eric e ao Laio. Vamos entender essa história e vamos recapitular. Antes da gente falar sobre a audiência propriamente dita, vamos recapitular um pouquinho um dos parricídios mais abordados pela mídia em todos os tempos. Se você mora aqui no planeta Terra e acompanhou as redes sociais ou as notícias no ano passado, você com certeza já ouviu falar, mesmo que por cima, sobre os irmãos Menendez. O gênio do streaming e da televisão, Ryan Murphy, ele contou essa história pra gente ano passado na Netflix, através de uma série homônima, Os Irmãos Menendez Monstros. Para quem não se recorda, é a mesma série que abordou também a história do Jeffrey Dahmer. E, em primeira mão, já adianto para vocês, eles estão gravando uma série sobre o Ed Gein. Nós vamos ter um episódio aqui sobre o Ed Gein em um próximo vídeo. Nós vamos ouvir falar muito ainda do Ed Gein também. Se preparem, tá? Foi um cara que, inclusive, inspirou filmes como Psicose, como O Silêncio dos Inocentes, mas isso é papo para um outro vídeo. Além da série Monstros, o sucesso com a história dos irmãos Menendez foi tamanha, e eu vou explicar um pouquinho para vocês o porquê disso, que a própria Netflix também lançou um documentário sobre o caso, tá? E esse documentário, assim como a série, foi visto por milhões de pessoas. Longe de mim dar spoiler, até porque eu acredito que a maioria das pessoas que está aqui hoje vendo esse vídeo assistiu aos 9 episódios, tá? Que foram contados na série Monstros. Esse crime aconteceu no final dos anos 80, para ser mais exata com vocês, ele aconteceu no dia 20 de agosto de 1989, e aqui para nós não é tanta novidade assim, né? Afinal de contas, em 2002, nós tivemos uma menina que também matou os pais e até hoje é um caso muito comentado, que também virou filme, que também virou livro. O Eric, na época, ele estava com 18 anos e o irmão mais velho, o Laio Menendez, estava com 21. E por que esse caso, assim como o caso brasileiro, ele se tornou tão famoso, pessoal? Porque eram pessoas de um altíssimo poder aquisitivo. A gente está falando de pessoas que moravam simplesmente no metro quadrado, um dos metros quadrados mais caros do mundo. Eles moravam em Beverly Hills, na Califórnia. E eram filhos de um grande figurão de Hollywood e da indústria fonográfica também. Então, no dia 20 de agosto de 1989, quando os corpos completamente desfigurados do José
e da esposa dele, a Mary Kitty, aparecem, ele com 6 disparos e ela com 10 disparos de calibre 12, completamente dilacerados na sala da mansão onde eles moravam, isso atrai uma atenção tremenda por parte da mídia, tá? De início, imaginou-se que a máfia poderia estar por trás do caso, e foi inclusive o que os filhos dele na época alegaram também. Mas não demorou muito para que se descobrisse que a história não era bem essa. Sangue e massa encefálica por todos os lados foram encontrados na sala, né? Um aspecto até horroroso, quem assistiu a série viu, o sofá era branco, é uma cena muito feia. Chocou, inclusive, os peritos e os investigadores que foram ao local do crime. A polícia, de início, ela não desconfia dos irmãos. Eles fizeram uma história cobertura e disseram que haviam ido ao cinema. Inclusive, guardaram os tickets. Voltando ao paralelo aqui do Brasil, a nossa menina, né, que matou os pais, na época ela guardou o comprovante, o recibo do motel. Veja quem é que guarda, né? Vocês já sabem disso. Quem quiser, brincadeira, né, gente? Mas quem quiser cometer um homicídio não vai guardar o bilhete do motel, porque a polícia jamais vai cair nesse papo furado. E então os irmãos Menendez, eles deram esse álibi, que estavam no cinema, e ao chegarem em casa, eles fazem uma ligação desesperada para a polícia, dizendo que encontraram os pais mortos. Não demorou muito, no entanto, para que a história deles caísse por terra, porque não havia qualquer sinal de arrombamento dentro da mansão. Ou seja, esse assassino, ele era conhecido do casal. Essas suspeitas, elas aumentaram muito quando foi descoberto que, no prazo de apenas 6 meses, eles torraram cerca de $1 milhão da fortuna dos pais. E quando a gente diz que o José Menendez era um homem muito rico, só para contextualizar vocês, naquela época ele tinha uma fortuna estimada em 14, 15 milhões de dólares. Isso na época, eu não estou nem convertendo isso para os dias atuais. Ou seja, aproximadamente 90 milhões de reais. Então, os irmãos saíram torrando o dinheiro dos pais, comprando Rolex, comprando carros caros, comprando roupas caras. E voltando, né, assim, a contextualizar a situação, o José, ele era um imigrante cubano, ele veio de Cuba muito pobre e fez fortuna nos Estados Unidos. E a Mary Kitty, ela era aquela típica adolescente americana bem popular, foi Miss, era uma mulher muito bonita. Eles se casaram e ele logo, né, através do esforço dele, ele conseguiu ser bem-sucedido. E como é, aí vocês me perguntam, principalmente quem não se lembra ou quem não assistiu a série está se perguntando, mas como é que eles foram descobertos? Eles foram descobertos porque, além deles levantarem suspeita gastando essa fortuna em pouquíssimo tempo, né, $1 milhão há 35 anos atrás era muito mais do que $1 milhão é hoje. E o que aconteceu também? A polícia descobre que eles teriam adquirido, pouquíssimo tempo antes do crime, a mesma espingarda calibre 12 da marca Mossberg, há um tempo atrás, antes do crime, né? O Eric, o caçula da família, ele também estava se sentindo muito culpado, estava se sentindo muito pressionado. Ele procura um psicólogo, o outro irmão, o Lyle, fica muito inseguro com a situação, ele vai lá, aperta o psicólogo, mas era tarde, porque o Eric já tinha confessado. Esse psicólogo tinha uma namorada, tinha uma amante, ele conta para essa mulher, a mulher pede para que ele, o psicólogo, grave as conversas e eles acabam mandando esses áudios para a polícia. Pessoal, até hoje o país se divide. Os Estados Unidos até hoje fica dividido entre pessoas que acham que os Menendez deveriam ser condenados ou não, tá? À medida que o julgamento inicial avançava, foi descoberto que a mãe sempre foi muito negligente. Ela viu o pai cometendo uma série de abusos esses físicos, mentais e, segundo algumas pessoas dizem, até sexuais com os meninos, e ela não fazia nada, ela deixava que o marido abusasse dos filhos, tá? E o que os próprios irmãos alegam e os advogados dos irmãos alegaram na época, há 35 anos atrás? Que o ato
os homicídios, o duplo homicídio foi cometido por legítima defesa. Eles dizem que se eles não tivessem feito isso, o pai teria os matado. Isso nós jamais saberemos, né? Não tem como comprovar isso. Tanto que eles foram condenados à prisão perpétua. Essa prisão perpétua, inclusive, sem a chance de liberdade condicional. Tanto a promotoria quanto o juiz entenderam na ocasião que foi um crime premeditado e que os filhos estavam exclusivamente de olho na grande herança dos pais. Era muito dinheiro e tanto o júri, quanto a promotoria, quanto o juiz, eles entenderam nesse sentido. O primeiro julgamento deu empate, mas o segundo julgamento eles foram condenados por homicídio em primeiro grau. Um detalhe é o seguinte: eles só confessam o crime 4 anos depois. Mesmo com a existência dos áudios, eles só vêm a dizer que efetivamente mataram os pais em 1993. O fato, pessoal, é que há 35 anos eles cumprem pena na penitenciária Richard Donovan, que fica próximo à cidade de São Francisco, também na Califórnia. E por que a gente está voltando esse caso agora em 2025? Bom, além do extremo sucesso do documentário e da série do ano passado, né, dessa repercussão que a série trouxe, é essa notícia bombástica aí que eu falei para vocês no começo do vídeo. Há uma chance real, há uma chance grande de que os Menendez possam sim, ainda esse ano, voltar para o convívio social. A Justiça da Califórnia, como eu já falei, deveria ter feito uma audiência no dia 17 e no dia 18 para decidir se eles terão um novo julgamento e para saber se eles irão voltar para o convívio social. E o que acontece? Esse julgamento foi cancelado, o juiz pediu mais um tempo, eu vou explicar o porquê que ele pediu mais esse tempo, e agora, prestem atenção, nós vamos trazer aqui para vocês também em primeira mão, no dia 9 de maio, a audiência que pode ou não trazer a liberdade para os irmãos Menendez será realizada. E aí vocês podem me perguntar também, Alê, mas como é que está a família? Como é que está o restante da família? Os tios, né, que no caso eram os irmãos da Kiri, os irmãos do José, os primos do Menendez. Pessoal, pasmem, com exceção de um tio que se chamava Milton Anderson, que era irmão da Kiri, que inclusive faleceu há pouquíssimo tempo, e ele era contra. Ele alegou que esses abusos nunca aconteceram, nem por parte da Kiri, nem por parte do José. Toda a família dos Menendez é a favor. Todas as tias, todos os primos acham que eles já cumpriram a pena e que eles foram, sim, vítimas de uma violência por parte dos parentes e que eles devem ser libertados, correto? Agora a gente está esperando aí até dia 9 para a gente descobrir os próximos capítulos dessa novela, ou melhor, dessa série. Como eu me comprometi com vocês aqui a estar explicando, por que o juiz teria pedido esse adiamento? Ele quer ter tempo para analisar um chamado relatório de avaliação de risco. Mas caramba, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: não se está aqui avaliando o crime em si, não se está aqui avaliando a culpa dos irmãos Menendez. O que a Justiça da Califórnia quer avaliar é o seguinte: caso sejam colocados em liberdade o Eric e o Lyle, eles representam perigo para a sociedade? Eles vão voltar a cometer crimes? Eles vão voltar a matar novamente? Em 2024, o procurador distrital de Los Angeles, um cidadão chamado George Gascon, ele que foi o responsável, pessoal, por recomendar que esse novo julgamento fosse feito para que a pena do Eric e do Lyle fosse readequada. E por que o Gascon solicitou isso? Porque uma suposta nova vítima do José teria aparecido. Isso aqui é assunto para um outro vídeo, mas vocês sabem que nós temos um caso de um Menudo, integrante de uma boy band que fez muito sucesso nos anos 80, que também alega ter sido vítima do José. Não é o caso agora, mas teria aparecido uma nova vítima do José.
que diz que teria sido violada pelo José Menendez. Além disso, foi encontrada uma carta escrita pelo Eric antes de que os assassinatos fossem cometidos, em que ele diz que o pai abusava moral, física e sexualmente dele. Tá, pessoal? É bastante pesado, né? Mas é o que ele alega. Esse procurador, o Gascon, ele se afastou do caso e um novo procurador, que era contra essa nova audiência, ele assumiu. Mas mesmo assim, ele entendeu, e é por isso que eu digo que as chances dos Menendez irem efetivamente ganhar a liberdade, irem para a rua é grande. Mesmo essa pessoa, esse procurador que a princípio demonstrava ser contra, graças a essas novas provas que foram trazidas, ele também acha que a audiência deve acontecer. Esses advogados dos irmãos, eles impetraram habeas corpus, solicitando que a condenação fosse reconsiderada após o aparecimento dessa suposta vítima, tá? E essa nova audiência, ela é chamada tecnicamente de ressentenciamento. Esse é o nome técnico. E ela ia acontecer no dia 17 e no dia 18, como eu trouxe para vocês, através de uma videoconferência. E o que vai se avaliar? Como eu já disse, os riscos deles serem colocados em liberdade condicional. O objetivo, qual é? Determinar se os Menendez são ou não um perigo para a sociedade. O fato é que tanto a série do Ryan Murphy quanto o documentário geraram um grande apoio popular. Trouxe à tona o caso de novo. Muita gente que na época não era nem nascido, muita gente que não se lembrava do caso, muita gente que não conhecia o caso, voltou a ter o conhecimento e acredita realmente que eles o fizeram por uma questão de legítima defesa. E muita gente tem ido aí para frente dos tribunais nos Estados Unidos, tem feito campanhas pela liberdade. A título de curiosidade, pessoal, o Lyle, como eu já falei que é o irmão mais velho, ele hoje está com 57 anos e o Eric com 54. E aí vocês vão me perguntar, e como é que eles estão se comportando na prisão durante esses 35 anos? Os caras aprontaram muito? Eu sou bem sincera com vocês, né? Eu que venho aí da área da segurança pública, o cara para dar trabalho na prisão, realmente só se ele for muito 10 para as 2 mesmo, né? Dificilmente alguém vai causar demais dentro da cadeia. Então é essa informação que a gente tem dos funcionários da prisão, que eles teriam comportamentos exemplares e estariam aptos para se reintegrar à vida fora da prisão. O juiz vai ouvir testemunhas, o juiz vai colher provas, dentre essas testemunhas serão ouvidos agentes penitenciários, mas é importante, pessoal, que fique claro o seguinte, não é um novo julgamento. Assim como eu já falei, a culpa dos irmãos, ela não está em questão. O que eles querem é entender o que esses homens fizeram durante os 35 anos de cárcere, durante os 35 anos em que eles estiveram presos. A audiência não será televisionada, a audiência não será transmitida via internet. O que acontece é o seguinte, eles sortearão ingressos para estudantes de direito e pessoas interessadas que morem lá na região, tá? E é possível também que envolvidos no processo sejam novamente chamados para depor. Como eu falei para vocês, eles vão ouvir agentes de custódia que cuidaram dos irmãos Menendez durante esse tempo. O que se sabe também é que os irmãos estudaram bastante nesse tempo, tiraram vários diplomas e, conforme os advogados deles, teriam contribuído com ações comunitárias, como a criação, por exemplo, do programa Green Space. Quem fez esse programa foi o Lyle. E que cargas d'água é o programa Green Space, você deve estar se perguntando. É um programa feito para melhorar a aparência do ambiente da prisão. Uma curiosidade, né, caso você se interesse, eu espero sinceramente que as minhas seguidoras não se interessem, né, a gente sabe também, vamos trazer em um vídeo futuro aí a questão da hibristofilia, mas todo cuidado é pouco, não custa avisar. Não, pelo amor de Deus, não me decepcionem, mas ambos estão casados, tá, meninas? Os dois estão casados, eles se corresponderam com várias mulheres na prisão e hoje os dois estão casados. O que os defensores dos irmãos Menendez também batem na tecla, exaustivamente? Que hoje, a maneira como a nossa sociedade
ela enxerga o fato de que crianças, especialmente meninos, também podem ser vítimas de abuso sexual, mudaria o prisma desse julgamento, tá? E isso a gente tem que concordar, né? É doentio a gente imaginar que o próprio pai poderia cometer abuso sexual contra os próprios filhos, e hoje a gente sabe que isso é muito mais comum do que se imagina. Mas naquela época, quem imaginaria, né? Uma família da elite americana que isso podia acontecer com uma pessoa tão influente. Agora vocês também podem estar me falando, tá se perguntando, Ale, mas e se essa tentativa de revisão da sentença falha, mulher? E aí? O que vai acontecer se isso falhar? Será que acabou para eles? Não, gente. É por isso que eu volto a dizer que se eu tivesse fichas, eu apostaria as minhas fichas que os irmãos Menendez irão ser libertados, tá? Os advogados, eles têm outra carta na manga e não é uma só, não. Pedido de clemência ao governador da Califórnia, ao Gavin Nelson, ela já está agendada para o mês de junho e tem uma solução um tanto quanto mais radical, até mesmo um novo julgamento que desclassificaria a condenação inicial para um homicídio culposo. E como tudo que envolve os Menendez, a gente sabe que é muito midiático, diversas pessoas se propuseram a estar aí acompanhando o julgamento. Mas, como eu já disse, isso só vai ser possível em loco através do sorteio de ingressos, né, de convites que a própria promotoria, o fórum local vai distribuir. Pessoal, se a gente for levar em conta que eles estavam praticamente com zero esperança, só o fato dessa audiência que vai acontecer agora no dia 9 já é, assim, uma vitória para os irmãos Menendez. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que eu concordo com a liberdade deles. O que eu estou dizendo aqui para vocês é que eu acredito, sim, que eles irão ganhar a liberdade. Voltem para me cobrar, já falei, deixem nos comentários a opinião de vocês, ou mesmo as apostas de vocês, né? A situação deles lá está tão favorável, entre aspas, que diversas celebridades têm ido até o presídio onde eles estão, como a Rose O'Donnell, as próprias irmãs Kardashian estão fazendo campanha para que eles sejam soltos. Absurdo ou não, né? Eu não estou aqui, só estou trazendo a informação aqui fresquinha para vocês. Eles têm conquistado aí essas celebridades, batendo na tecla de que teriam sofrido violências insuportáveis. Agora, o que nos resta? Aguardar até dia 9 e ver o desenrolar dessa história. Dessa vez, nós assistiremos não no âmbito da ficção, mas assistiremos aqui de camarote no âmbito da realidade. E você, me diz aí, você concorda com a liberdade dos Menendez? Você é Free Menendez? Free Lyle? Free Eric? Coloca a sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, pessoal, segue o canal, compartilha e curte esse vídeo e até a próxima.